Olá! Hoje eu trago para vocês um vídeo falando sobre algumas das classificações dos SCP. Existem 5 classificações primárias, assim por dizer. Elas são seguro, euclídeo, Keter, Thamiel e neutralizado. Mas, antes de começarmos, quero apresentar a você o teste da caixa fechada, ou LBT. Esse teste irá nos auxiliar para descobrirmos a classificação de um SCP. Se você trancar um SCP em uma caixa, deixá-lo ali por algumas horas, voltar e nada tiver ocorrido, então o objeto provavelmente é seguro. Se você trancar um SCP em uma caixa, deixá-lo ali e não tiver certeza do que irá acontecer, então o objeto provavelmente é euclídeo. Se você trancar um SCP em uma caixa, deixá-lo ali por algumas horas, e o objeto facilmente escapar, então ele é provavelmente Keter. Se o SCP é a caixa, então provavelmente é Thamiel. Agora que já sabemos como classificar os SCP devidamente, podemos prosseguir. A classe seguro é atribuída a SCP que podem ser facilmente contidos pela Fundação. Por exemplo, um botão que pode destruir o universo inteiro somente ao ser apertado, é considerado seguro. Pois para o conter é somente necessário que ele não seja apertado, lembrando que os SCP são classificados de acordo com a dificuldade de serem contidos, e não de acordo com seu perigo. A classe Euclídeo é atribuída a SCP que são mais difíceis de serem contidos, dos quais geralmente necessitam de cuidados especiais. A classe Keter é atribuída a SCP que são muito difíceis de se conter, que necessitam de cuidados e segurança extrema por parte de todos da Fundação. A classificação Thamiel é atribuída a SCP que podem ser úteis para a Fundação, seja para eliminar ou conter outros SCP. A classificação neutralizada é atribuída a objetos que foram propositalmente ou acidentalmente neutralizados e não apresentam mais ameaça. Aqui termina nosso primeiro vídeo de SCP. Se você gostou, deixe seu like, pois para fazermos esses vídeos é necessário muito trabalho duro.